tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de setembro de 2013. É um domingo. Nosso verbete é de número 2788. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 18 máximos. O tema de hoje é o Crescendo Metapsíquica Autoparapercepciologia, da especialidade Autopesquisologia. E ele foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, professor Luiz Espósito. O Luiz Espósito é médico, acupunturista, pós-graduando em psiquiatria, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, é voluntário da Conscienciologia desde 2001, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2009. O Crescendo Metapsíquica Autoparapercepciologia é a ampliação das abordagens vivenciais, assistenciais e pesquisísticas com relação ao parapsiquismo, partindo do método da ciência metapsíquica do século XIX, na qual há separação entre o pesquisador e o objeto da pesquisa, para o paradigma consciencial embasado na autopesquisa teática, descrenciológica e experimental, fundamentado na ciência, da neociência conscienciologia, trazida a público no século XX. O holopensene pessoal da autopesquisa, o holopensene pessoal das autovivências parapsíquicas, o holopensene pessoal da reciclagem contínua. As pesquisas parapsíquicas do século XIX, a necessidade da comprovação pela experiência, as experimentações sistemáticas, os institutos de pesquisa psíquica, as fraudes nos experimentos parapsíquicos, a negação do fato evidente. A autorresponsabilidade intransferível pelas comprovações parapsíquicas, os registros das experiências pessoais, os cursos livres e eventos de pesquisa da Conscienciologia, os cadernos e ou arquivos de registro das parapercepções, a vivência da descrenciologia, as materializações, a semipossessão, a incorporação, a ectoplasmia, as olorizações, as paracirurgias, os REPs, a psicografia, a telecinesia, a telepatia, o sexto sentido. A abertura para a multidimensionalidade a partir da observação dos fenômenos de efeito físico do século XIX. A discriminação das energias, o banho energético chancelador, a projeção consciente, a projeção de consciência contínua, a importância do conteúdo do parafenômeno, a aplicação das bioenergias na assistência, a incomparabilidade entre a autoevidência e a heteroevidência, o preço da autoparaperceptibilidade, a autoconscientização multidimensional. Agora, na remissiologia, nós destacamos a agudização do autoparapsiquismo, autoconvicção vivenciada, autoparapercepciologia ideal, crescendo eletronótica, conscienciologia e para-evidência. E na frase enfática, as autovivências parapsíquicas lúcidas, cosmoéticas e interassistenciais trazem melhores resultados evolutivos e recins mais profundas se comparadas à heteropesquisa e teorizações. Questionologia. Você pesquisa a multidimensionalidade através das autovivências? Quais proventos evolutivos vem obtendo com autoparapsiquismo? E na bibliografia específica, nós temos 5 fontes bibliográficas. Agora, na mega-análise do João Paulo, teática, lucidez, abertismo, parapsiquismo, paraconhecimento, para-evidência, autovivência, autocomprovação, autoexperimentação, autoconscientização, multidimensionalidade, evolução-pensenidade, intersubjetividade, autocientificidade, autocogniciologia, crescendologia, descrenciologia, autopesquisologia, energossomatologia e autoparafenomenologia.
Agora, professor Luiz Expósito, antes de nós iniciarmos aqui as perguntas, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a ideia desse verbete, como surgiu, o que levou você a pesquisar esse tema. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, a questão da pesquisa desse período é uma coisa que já, assim, desde que eu comecei a participar dos cursos da Conscienciologia, voluntariar, é um tema que sempre me chamou a atenção. Então, sempre procurava assim, estar lendo, estar comprando livros, estar estudando. E a ideia do verbete, ele não deixa de ser assim, autoprescritivo também. Né? Acho que é uma das coisas que me motivou assim. Em que sentido? Eu tenho uma tendência muito mais para a questão da pesquisa, do externo, e menos para a vivência. Então, foi uma forma de eu entrar mais nessa questão, assumir mais a importância e a vivência do autoparapsiquismo. Então, foi mais ou menos a partir disso. Até foi interessante porque na própria redação do verbete, nas revisões, foi uma coisa que foi aparecendo. Né? As primeiras versões dele tinha muito da metapsíquica e pouco da autoparapercepciologia. E daí o pessoal foi me ajudando, eu fui reequilibrando, fui também valorizando coisas da autoparapercepciologia, que às vezes que eu já tinha, mas não chamava tanta atenção. E acho que deu para trazer um pouco essa ideia. Certo. Que é muito interessante, né? Esse crescendo, eu acho que para todos os conscienciólogos, né? E, claro, cada um tem suas particularidades e uns vivenciando mais, outros menos, o próprio crescendo, né? Mas, de todo modo, eu acho que, considerando assim o princípio da descrença, né? A proposta mesmo da conscienciologia, da autopesquisologia, é muito interessante. Eu acho que esse tema aqui cabe para todos nós, né? Com certeza, e eu penso que vai fazer muita assistência para a gente, do modo geral. Agora, tem uma pergunta aqui, perguntas de teletertuliano, ao verbetógrafo, professor Luiz. Na estrangeirismologia, na página 5, primeira linha. O que vem a ser o caput mortuum dos experimentos metapsíquicos? Então, o caput mortuum é uma expressão que era utilizada dentro da química, que tem a ver com as experiências o resultado das experiências químicas. Então, você tem lá uma experiência e daí você chega a um resultado, mas tem elementos que sobram, né? Tem sobras ali que são descartáveis, coisas que não interessam, que foram, digamos, ocorreram durante as reações químicas que foram estudadas. Então, aquela parte da experiência que é desprezável. Né? No contexto aqui da metapsíquica, dentre todos os experimentos que eram feitos, né, uma parte deles, que nem sempre era a maior parte, mas uma parte deles mostrava sucesso. Mas tinha uma parte também que não mostrava. Então, nesse sentido, eles classificavam. Né? Seria o caput mortuum dos experimentos, seriam aqueles experimentos que ou foram mal conduzidos, experimentos que abrem muita possibilidade de fraude, experimentos que, mesmo bem conduzidos, não conseguiu se chegar a alguma conclusão razoável. Então, esses seriam os experimentos que entrariam dentro do caput mortuum. Os erráticos, de um modo geral, né? Que não funcionou bem. Isso, o que não deu certo, não serve, não seria interessante. Uhum. Agora, na terceira linha também, ele pergunta as supercherries desmascaradas. E na terceira linha, né, as supercherries desmascaradas, muitos dos fenômenos parapsíquicos atribuídos à Intuição Sanconie foram considerados fraudes? Tá, bom, as supercherries são as fraudes, os enganos, né? Então, era relativamente comum, até porque virou moda na época, né, do século XIX, os fenômenos. Tinham muitos médiums que eles eram chamados médiums profissionais, eles viviam disso, eles se apresentavam, era um show, né, como um show de mágica, um show de música, tinha o show de mediunidade. Então, na hora que isso vira, de certa forma, um espetáculo, o que acontece? Tem uma pressão em cima do médium. E o que os pesquisadores colocam que essas fraudes nem todas eram conscientes. Claro, existiam fraudes conscientes, lúcidas e premeditadas. Mas muitas não, muitas eram fraudes inconscientes. Só da pessoa estar lá numa plateia, um monte de gente esperando, todo mundo querendo que
acontecesse alguma coisa. De repente, naquele momento específico, o médium não conseguia experimentar aquilo, não conseguia fazer aquele fenômeno, ele tendia a, mesmo meio obnubilado, meio em transe, tendia para fazer uma fraude, uma forçação de barra, né? Então, isso era relativamente comum. Médiuns que, muitas vezes, em experimentos sérios, experimentos controlados, mostraram que eles eram verídicos, que o grande exemplo aí que a gente tem é Deusapia Palladino, um dos maiores, se não o maior médium de efeitos físicos que a gente teve. Ela foi pega também em fraudes ou em tentativas de fraudes, né? Isso acontecia, mesmo nesses médiuns que, em outros casos, se mostraram extremamente, com experiências extremamente seguras e verídicas, né? E a segunda questão que ele pôs, os fenômenos parapsíquicos atribuídos a uma força desconhecida, né? Um poder desconhecido. Então, aí, a que era atribuído isso é muito variável. Existia basicamente dois níveis assim, de debates, né? Um entre aqueles que achavam que todos os experimentos eram fraudes, então que não existia nada além do normal, do cotidiano, e com aqueles que achavam que não, existiam fenômenos reais, fenômenos verídicos. Esse é um grupo. Dentre aqueles que realmente reconheciam que os fenômenos existiam, tinha um outro debate, que era entre aqueles que, basicamente, assim, para a gente entender, consideravam as consciências como partes integrantes dos fenômenos, e aqueles que não aceitavam a questão das consciências. Os médiuns, eles diziam que eles eram orientados por guias, né? Seriam amparadores ou guias cegos, né? Seriam consciências. Eles assumiam essa condição. Os pesquisadores tinham um grupo que aceitava, ou seja, seria uma terceira força, né? Um terceiro poder alheio ali ao pesquisador e ao médium, e outros não, diziam que era apenas uma habilidade, uma capacidade diferente do ser humano, que algumas pessoas tinham mais desenvolvido, mas que não haveria nada de sobrenatural, né? O que a gente chamaria hoje de extrafísico. Agora, na sua opinião, essa questão das fraudes mesmo, corridas, né? Que não alegadamente fraudes por quem não compactuava com a questão não compreendia a questão da multidimensionalidade. Você acha que isso colaborou, isso ajudou vamos dizer assim, no descrédito desses experimentos, pelo fato de realmente existirem fraudes, muitas fraudes? Eu acho que sim, né? Sempre tem aquele efeito psicológico de a hora que por exemplo, uma pesquisadora como a Eusapia, né, uma médium como a Eusapia, pega numa fraude, isso acaba abalando muitos, pensando, né, o público, né, o pessoal que não está ali no dia a dia fazendo aquelas pesquisas, que acompanha pelos jornais ou vai assistir algum show, alguma coisa. Eu acho que a tendência então se ali foi pego em fraude, quer dizer que é tudo fraude, né? E para a pessoa que quer negar o fenômeno, que o objetivo dela é negar, aquilo serve como um grande incentivo, né? Uma grande carta na manga. Até a citaciologia, a segunda citação aqui, como está, parece que é uma só, mas são duas frases. Do William Crookes, que, aliás, o busto dele está aqui com a gente, né? A segunda ali, ele fala: o valor teórico de 100 experiências negativas fica literalmente anulado por uma só experiência positiva bem observada. Isso é uma coisa que não só ele falava, mas o Richer também falava, vários pesquisadores. Assim, não importa se teve 100 fraudes ou 1000 fraudes, se você teve uma experiência que você excluiu a possibilidade de fraude, como é que você vai explicar aquilo? Ela se sobrepõe a todas as outras, né? É até uma questão epistemológica, né, de você achar, não lembro se era a garça preta ou o cisne preto. Tem uma questão que o Thomas Kuhn traz, né, que você pesquisar aquilo que você ir atrás daquilo que, por exemplo, você faz uma afirmação: não existem, vamos supor que seja garças, eu não lembro qual que é o animal, não existem, acho que é cisne. Não existem cisnes pretos. Você achar cisnes brancos não faz diferença nenhuma para a tua informação. A partir da hora que você acha um cisne preto,
né, que seria, no caso, a pérola negra, ou o nosso fenômeno aqui, que é verídico, que é a prova de fraudes, então isso já anula qualquer evidência de que aquilo não existe, né? Você tem que dizer, não, realmente alguma coisa existe. Daí abre-se o debate para o que é isso, né? Porque essa questão dos experimentos, né, é sempre intrigante, na minha opinião, a quantidade de experimentos que aconteceram, a mobilização social que aconteceu, né? E no entanto, não aconteceu. No final das contas, a ciência, o nascimento, o surgimento de várias ciências, né? Enfim, foram para um outro lado. E aí, não sei, queria ouvir de você, o que dentro da sua pesquisa, do que você leu, do que você pesquisou, o que você pensa sobre isso, desse rumo que as coisas tomaram? É a questão da falta, realmente, que você próprio coloca no Crescendo, né, da falta da autopesquisa, do fenômeno subjetivo versus o objetivo. Como você aborda assim, essa questão? Então, na argumentologia, eu coloquei alguma coisa em relação a isso, né? Teve todo um movimento e daí o negócio parou. Uma das questões que se fala que entre, né, os pesquisadores aqui da conscienciologia é a questão assim, esses médiums mais de efeitos físicos, eles eram raros na época, assim, comparado com os outros tipos de efeitos que eram assim, telepatias, psicometrias, né, que eles chamavam de criptestesias subjetivas, né, fenômenos subjetivos. A classificação do Richer, né? A classificação que ele dava, mas a questão dos fenômenos objetivos seriam os raps, né, os barulhos, a levitação das mesas, a materialização mesmo, isso acontecia, mas era relativamente raro, né? Eram poucos médiuns que faziam isso. Hoje em dia tem bem menos disso, né? Então a questão de não existirem médiuns assim produzindo esses efeitos é uma das coisas que se coloca. Um outro ponto que a gente traz, acho que até não está, de alguma forma lembro que eu coloquei no verbete, é a questão do objetivo do fenômeno. Então, hoje, a gente consegue bem mais caminhar com alguma pesquisa parapsíquica se aquele fenômeno não for o fenômeno pelo fenômeno, né? O que é o fenômeno pelo fenômeno? Vem um médium de efeito físico, exterioriza ectoplasma e materializa uma consciência. Tá, isso é uma coisa. Agora, o que não seria um fenômeno pelo fenômeno? Por exemplo, um fenômeno de cura. A pessoa vai, faz um exame, está com um problema de saúde, alguma coisa, vem uma outra pessoa, exterioriza energia, e isso, de alguma forma, muda esse estado de saúde da pessoa. Ele não é o fenômeno pelo fenômeno, ele está ali intrínseco a ele uma questão assistencial. Então, essa questão da assistência pode ser que tenha algum peso nisso também. Mas, para mim, o que eu mais vejo são questões intraconscienciais mesmo, até por tendências que eu tinha, formas de ver as coisas, que assim, se você quiser negar, você vai negar. Se a pessoa não estiver aberta para experimentar e para aceitar aquilo que ela experimentou, não pode acontecer o que acontecer, que ela sempre vai achar uma desculpa. Então, porque além da questão da autoexperimentação, da autovivência, da subjetividade, precisa ter uma dosagem aí de inteligência evolutiva, não é isso? Eu vejo, por exemplo, as pessoas hoje, eu conheço pessoas que, na minha opinião, já tiveram projeção lúcida, pelo relato delas. No entanto, a pessoa sai descrevendo e justificando ao modo vamos dizer assim, da plateia, do século XIX. É muito interessante isso. Como que a gente uma também coisa tem da um caso, né, autopercebidade. de um colega, até foi num curso da conscienciologia, ele teve uma projeção, descreveu a projeção, e dele, mas e se foi alucinação? E se foi... Então, assim, a pessoa vivencia, mas ainda falta alguma coisa. Por outro lado, a gente tem um grupo, né, que, pelo menos dentro do que a gente conhece, que é o grupo que está mais ligado à conscienciologia, que é a questão da existência do extrafísico, da serialidade existencial, é uma coisa assim, a gente não fica... É ponto pacífico, né? Uma coisa, é óbvio, é natural, mesmo sem ter tido experiências que
né, um observador externo fala, não, essa experiência que a pessoa tem pode comprovar isso. Muitas vezes a gente não teve, mas é uma coisa natural. Isso pode ter a ver com o curso intermissivo também, né? Que foi depois desse período que os cursos intermissivos se intensificaram. Provavelmente. Luiz? É a questão do paradigma em si, né? Da nossa autopensinidade envolvida no paradigma consciencial. Não tem mais tantas respira isso. dúvidas, né? Aliás, no teste que tem no site, né? Você é intermissivista, dos itens você admite a serialidade existencial. Isso seria um indicativo de curso intermissivo. É o que a gente está comentando. Eu vejo assim que tem diversos outros fenômenos que auxiliam nessa compreensão desse paradigma consciencial, de que existem outras vidas. Às vezes você não teve uma retro em si, mas você tem vários outros fenômenos que te trazem a questão do extrafísico, né, das outras vidas, as sincronicidades com outras consciências. Então, não precisa o fato em si, ele é importante, mas outros fenômenos já trazem conjunto, né, muita de informação. Fenômenos de autoevidência. Né? Isso. Tem uma situação, eu sei que tem uma pergunta ali, mas eu lembrei agora, eu acho que vale a pena registrar, que é a experiência, a vivência que eu tive, de repente alguém que está lendo o verbete, está com muitas dúvidas, isso pode ajudar de alguma forma. Quando eu comecei, eu tinha na Conscienciologia, estudar o estado vibracional, trabalhar as energias, eu tinha muita dúvida, tinha muitos questionamentos assim dentro dessa linha. Mas não é sugestão, não é alucinação, não, alucinação não pensa mais assim, sugestão, eu não estou forçando a barra, o que é, o que não é. E uma das coisas que me ajudou foi até um colega que sugeriu, foi porque a hora que a gente fica indo muito atrás daquele fenômeno que vai comprovar para a gente, eu acho que de certa forma a gente está saindo da ciência, porque a ciência ela não tem verdades dogmáticas. Então a pessoa a gente parece que ainda busca aquele fenômeno que vai confirmar assim irrefutavelmente, vai ser uma verdade irrefutável para mim que aquela situação é daquele jeito. A hora que eu tenho uma verdade irrefutável, eu já não estou mais na ciência. É porque esse tipo de postura parece como religioso de espera do milagre, né? É muito próximo. Né? E assim, esse colega, ele falou, ele trouxe a experiência dele. Eu tenho duas possibilidades. Ele falou, eu posso ou achar que a princípio, a priori, tudo é imaginação e continuar seguindo a minha vida e tentando estudar as coisas e tal, ou eu posso partir da hipótese que o fenômeno possa ser real e pautar a minha vida, as minhas coisas, a partir dessa hipótese. Ele falou, eu comparando as duas, eu acho que eu considerando o fenômeno como algo real, é uma hipótese que me traz mais ganhos nesse momento na minha vida. Eu comecei a pensar nisso e comecei a aplicar esse conceito. E a partir disso, uma das grandes diferenças e toda a decorrência da minha vida de lá para cá, por exemplo, a questão das energias. Eu comecei a discriminar já quando eu estava trabalhando mesmo as energias, quando eu estava movimentando elas ou quando não estava, quando eu achava que estava. Foi uma das coisas. A partir do momento que você ganha confiança e se abre para a possibilidade daquilo ser um fenômeno, eu acho que a gente ganha muito, vivencia muito. Então, esse é um recado que eu acho que vale a pena deixar. A hora que quem está lendo, está pesquisando isso, está muito atrás daquele fenômeno que, deixa eu ler aqui no Tratado de Metapsíquica se tem um fenômeno que existiu lá, que não abre possibilidade nenhuma de ser explicado de outra forma. Então, a hora que a gente está indo atrás dessa verdade absoluta, não é bem pesquisa, não é bem ciência. Né? A ciência trabalha com hipóteses. Lá na numerologia a gente tem várias hipóteses. E são essas hipóteses que quanto melhor elas explicarem, quanto maior a quantidade de fenômenos elas explicarem, melhor. Agora, se a gente quer fazer uma ciência, essa hipótese daqui 10, 20, 50 ou 100 anos, ela tem que dar lugar a outras ideias mais avançadas. Né? Não pode sempre ficar naquela estagnação. Certo. Por falar em ideias que vão avançando com o tempo, eu vi aqui na sua estrangeirismologia que você faz uma espécie, pelo menos pelo meu entender, né, uma espécie de enumeração que vai desde o show, que entra aí o parapsiquismo mais voltado para a emoção, até um parapsiquismo mais intelectual, mais mental somático. Tanto é que você coloca depois do know-how parapsíquico.
Eu gostaria que você falasse um pouco dessa estrangeirismologia nesse sentido, com essa questão da evolução do parapsiquismo, da metapsíquica até a autoparapercepciologia, que afinal é tema do seu verbete, né? Isso. A questão da forma, assim, em muitos itens, vai ser encontrada essa sequência. A gente começar com a metapsíquica e fechar com a autoparapercepciologia ou com a conscienciologia, né? Isso é mais para reforçar a questão do crescendo. E essa mudança, essa transformação, é justamente o que a gente tem falado, assim, a abertura da pessoa para a autovivência, para a autopesquisa, né? Acho que o binômio vivência-pesquisa é o grande binômio aí que norteia isso, que não é só a vivência pela vivência, mas é uma vivência técnica, estudada, né? Teática. E, a partir disso, a pessoa caminhar para a autopesquisologia, para a autoparapercepciologia, mais ou menos por aí. E nós estamos falando também em termos de evolução, e nós verificamos que a inteligência evolutiva também parece que ela vem num crescendo, né? Desde os tempos da metapsíquica, com William Crookes, até o busto dele está presente aí, até os dias de hoje, porque na época em que ele viveu, era forte a pressão da ciência, né? Tanto é que em 1905 teve a teoria geral da relatividade. E ele não entrou muito nesse campo da ciência, ele ficou mais no campo da metapsíquica, apesar das pressões que ele sofreu e tudo mais, né? Então, seria interessante se você pudesse falar sobre isso também. O William Crookes, até eu trouxe uma colinha aqui, porque eu botei vários nomes no verbete de propósito. Então, para a gente... na época, ele era um dos maiores cientistas lá do século XIX. Ele era muito famoso, muito... A questão de ele começar a estudar, só o fato de ele começar a estudar o fenômeno já apavorou muita gente. Nessa época, por exemplo, o Richer não pesquisava os fenômenos porque ele achava que era besteira. E assim, o fato de uma pessoa como William Crookes pesquisar, mexeu com os cientistas. Então, assim, ele bancou, ele foi, em relação à ciência, ele é bastante famoso. Ele descobriu, eu não lembro qual elemento químico, mas ele descobriu elementos químicos, ele tem descobertos até hoje. Se você for estudar física, química, você vai achar a questão do Crookes. Então, esse pessoal, esses pesquisadores, muitos deles estavam nas duas linhas. E o fato deles serem respeitados dentro da ciência trazia também muito respeito para a sua pesquisa, apesar de ter todos as pessoas contra o preconceito, né? O Richer foi um nobelista, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, então ele publicava muito, ele escrevia muito. Então, isso eles não ficaram só na pesquisa parapsíquica, também na pesquisa convencional. E uma questão que eu acho que tem a ver com a época e até tem a ver também com o curso que a gente está fazendo agora de serexologia, me parece a questão do positivismo. Eu, na verdade, nunca tinha estudado muito o positivismo, mas ele surgiu mais ou menos na mesma época. E a forma de pensar ou de encarar, a hora que trouxe aí o positivismo para a ciência, tem muito a ver com o ambiente ali daquele século e até mesmo da forma como se faziam as pesquisas. Eu acho que o pessoal incorporou na pesquisa da metapsíquica daquela época um pouco do espírito positivista também, né? Que ia atrás dos fatos, da experimentação, e a partir dos fatos, né? Aquilo aconteceu. Então, independente da gente achar muito, isso está no Tratado de Metapsíquica do Richer. Independente da gente de como veio, se é uma consciência ou se é uma possibilidade, uma habilidade humana, isso a gente vai ver depois. Agora que o fato existe, né? E uma das características do positivismo é isso, você vai estudar mais o como, né? Como aquilo aconteceu. Aconteceu o fato, como é que ele acontece? E nem tanto os porquês, né? O porquê daquilo, de onde que vem, que seria mais a mateologia. Eu gostaria que você explanasse o seu exemplologia, né, que você traz do teu tema, crescendo metapsíquica, autoparapercepciologia, o destaque aí do diferencial, né, um dos destaques,
a autopesquisa teática, né? Só que no exemplologia você traz o aspecto do heteropesquisador, né? Por que não auto e hétero? Não, eu gostaria de entender. Aqui eu fui pensando na Consim, basicamente assim, o verbete foi feito pensando na Consim, principalmente, que participou da metapsíquica, fez um curso intermissivo, ressomou, e hoje está começando a vivenciar as energias. Pega, por exemplo, o caso do pesquisador, né? Aí o caso heteropesquisador. Então, na Serex anterior, ele era um heteropesquisador. Hoje, ou às vezes pode ter acontecido na época, mas para facilitar, vamos pensar hoje, ele começa a dar valor para suas bioenergias, começa a perceber algum bloqueio, alguma movimentação energética. Mas ele, como metapsíquico, ele não tinha parapsiquismo, isso? Ele está começando a desenvolver agora? Ou já tinha parapsiquismo desenvolvido? Eu não encontrei nenhum pesquisador que trouxe as suas percepções. Ah, entendi. Por isso, porque eu estranhei, né? Realmente lá na remissologia você traz, né? Jejunice parapsíquica. Então, eu fiquei pensando, né, nessa questão. O foco foi assim, naquela consciência que vem trabalhando mais dentro da teoria e agora começa a vivenciar a prática. Ah, entendi. Tá ok. Mas ela inicia ali percebendo as próprias energias e daí ela vai, se olhar na escala evolutiva, ela vai chegar na condição de epicom, ela vai ser desperto, vai atingir a desperticidade. A ideia aqui é exemplo do crescendo, não é o exemplo da auto-parapercepciologia, entendeu? Por isso que ficou essa jogada, e na minha opinião ficou muito bom. Tá. Né? É o crescendo em si, não é a auto-parapercepciologia, só a conscienciologia. Entendi. Entendeu? Tá. O primeiro, eu pensei, qual que seria o primeiro nível? É aquele... porque quem falta mais autovivência é o pesquisador, não é tanto o médium, né? O médium estava ali, ele estava vivenciando. Para eles pode faltar autolucidez, autocrítica, pode faltar estudar um pouco mais ou os outros médiums, ou o que ele estava vivenciando, mas assim, vivência não falta, onde falta mais a vivência para o pesquisador, né? Que eu chamei de heteropesquisador. Então, como que ele vai começar isso? Provavelmente com ele percebendo as energias. Na codigologia, o segundo item, Código Grupal de Cosmoética dos Pesquisadores da Metapsíquica. Que página que está isso? Página 6, segundo item, Codigologia. Você poderia comentar? Porque acho que não existia essa ideia de CGC na época, né? Como era, né? Não existia, mas, por outro lado, como tinha essa representatividade de muitos pesquisadores dentro da ciência, né, os dois exemplos que a gente já citou, o William Crookes e, por exemplo, o Richer, eram pessoas respeitáveis. Era uma época em que existia ainda esse conceito, a pessoa é respeitável, a pessoa traz uma seriedade, uma pessoa de palavra, tem essas questões, né? Hoje em dia, assim, a forma de ver da sociedade mudou um pouquinho. Mas era uma época que o fato de uma pessoa como William Crookes afirmar que realmente o fenômeno era verídico, aquilo tinha um peso, a palavra dele tinha um peso, tinha uma representatividade. Então, a partir disso, a ideia que eu trouxe é assim, existia, de certa forma, uma ética entre os pesquisadores. Você lendo os livros e pesquisando, você percebe assim, a busca de muitos deles pela verdade. Claro que eles cometiam os seus erros, os seus enganos, as suas tendências pessoais, as suas crenças, sejam elas mais materialistas ou mais espiritualistas, influenciavam muitas vezes o discernimento, mas não era nada assim intencional. Luiz. Foi mais nesse sentido. Aí uma extrapolação disso seria um CGC, né? Um Código Grupal de Cosmoética. Dentro do contexto, claro. A gente tem que... Eles não tinham essa noção de cosmoética, né? Mas de ética, sim. Ok. Luiz, na elencologia, eu queria que você falasse... Alô? Falasse dessas duas consciências, John King
e Kate King? Então, o John King, ele começou a aparecer, se não me engano, foi no começo do século XIX, começou a se manifestar por alguns médiuns, se manifestou por vários, teve um período que ele acompanhou a Eusápia, e ele se dizia que ele era uma pessoa que tinha vivido na Jamaica, que foi um governador, um pirata, depois governador da Jamaica, tem até o nome dele aqui. Henry Morgan. Ele teria sido essa personalidade. Como? Né? Henry Morgan. E então ele teve caso de materialização com ele e tal. E a Kate King, ela dizia que ela era filha do John King. Ela seria Annie Morgan. E ela, durante muito tempo, ela acompanhou a Florence Cook, que foi uma médium famosa da época. Ela se manifestava, tem fotos dela materializada, né, do rosto, de partes do corpo. Entendi. Luiz? Oi. Ali na página 8, no Masculinologia, eu queria saber mais sobre esse pesquisador Alfred Russel Wallace, porque hoje de manhã, numa conversa que eu tive, veio o nome dessa pessoa. Daí eu achei assim que talvez... acho que fosse alguma coisa assim em relação a saber, né? Então, o Wallace, ele foi um naturalista também, ele desenvolveu as teorias dele muito próximas da teoria da evolução do Darwin. Ele foi contemporâneo do Darwin e ele chegou a escrever um texto, um manuscrito, que trazia essas ideias da seleção natural, teoria da evolução. E nisso já era uma época que o Darwin tinha escrito o material dele, mas estava engavetado, né? Ele não quis bancar. A hora que ele viu que outra pessoa estava chegando naquelas, pelo menos assim que se conta na história, né? A hora que ele viu que outra pessoa estava chegando naquelas ideias, ele resolveu bancar e publicar. Mas ele era, além disso, então ele também era um pesquisador, mas dentro da linha da biologia, também era respeitado na época, e ele fez pesquisas aí dentro do parapsiquismo. Tem livros dele, até na epígrafe tem algum material dele, vale a pena... então, interessante, hoje ele foi citado também na mini tertúlia. Quem? Wallace. Eu queria perguntar uma coisa. Sobre isso, bem de manhã mesmo, mais ou menos no horário da mini tertúlia, e a gente falou exatamente disso. Que exatamente o que ele falou, a gente estava conversando na parte da manhã. Eu achei interessante. Que eu peguei isso e aí por isso que eu perguntei. Então, eu trouxe mais algumas coisas aqui dele. Ele era britânico, naturalista, né? Eu falei biólogo, antropólogo, e ele ajudou a fundar a Sociedade Dialética de Londres. Essa Sociedade Dialética, ela deu origem à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né? Society for Psychical Research. Agora, professor Luiz, você quer perguntar? Vai então. Se não existe uma certa idealização com relação à questão da ética, porque, tudo bem, você fez a pesquisa, fez a revisão, e é desse grupo específico que você fala? Sobre a questão da ética deles? Desse grupo. Ah, tá, porque você pega, por exemplo, a parte sensorial das plantas, e houve os estudos ingleses e também indianos, onde se comprova a percepção, se fizeram fotos Kirlian das plantas, e inúmeros experimentos foram feitos e refeitos ao longo de décadas por grupos de pesquisadores, ora financiados pela Inglaterra, e o tempo inteiro há como voltando ao ponto inicial, sabe? A coisa não avança, chega num ponto, aquilo morre, e o tempo inteiro na minha área, pelo menos de conhecimento, que é a parte agronômica, a parte de entomologia, houve sempre uma disputa muito grande entre os grupos de pesquisa, onde eles trocando cartas e dizendo o que estavam concluindo, às vezes um grupo dava informações erradas ao outro e assim atrasava o outro pesquisador. Então havia muita frustração, mesmo na atualidade, entre pares,
por conta dessa puxada de tapete. Né? Acho que você trouxe um ponto importante, assim, a pesquisa ela é limitada na questão da metapsíquica. Tá? Se a gente for pesquisar o parapsiquismo, existiram coisas antes, existiram coisas depois, teve a derivação da metapsíquica para a psicologia, mas assim, o que eu estou trazendo é especificamente desse grupo, desse período, né? Claro, não abrange tudo. Agora, eles não concordavam muitas vezes entre eles, né? O Ernesto Bozano, ele tinha uma tendência espiritualista, né? Ele chegou a se tornar espírita. E ele argumentava sempre, né, trazendo para esse lado, que ele achava que nada explicava melhor do que a questão da sobrevivência, de existir as consciências e tal. E o Richer, não, ele se manteve aí ao longo de quase toda a vida dele dentro de uma hipótese mais naturalista, mais natural, assim, que aquilo era habilidades anímicos questão anímica da pessoa, do médium, que toda pessoa poderia, né, quem sabe ter, mas aqueles médiums teriam mais desenvolvidos. E eles se respeitavam muito, assim, mesmo não concordando. Mesmo quando um citava o outro, existia assim esse respeito, né? Quase um binômio admiração-discordância. Agora, professor Luiz, na Fatologia, página 5, primeira linha, você poderia falar da necessidade da comprovação pela experiência? Então, esse e experimentos sistemáticos que são realizados pelos institutos de pesquisa psíquica? Então, a necessidade de comprovação é aquilo que a gente estava comentando antes, é um traço da pessoa, ela necessita de uma comprovação. No momento que essa necessidade, essa comprovação tem que ser algo totalmente irrefutável, vale a pena ela se questionar até que ponto aquilo é científico, né? A gente sempre vai poder explicar, mesmo nas nossas autovivências, você sempre pode achar uma hipótese, uma explicação intrafísica ou materialista para explicar aquilo. Agora tem que ver o que é mais possível, o que é mais provável, e dentro da série de vivências que a gente tem, qual teoria ou qual explicação abrange melhor, qual hipótese ela é mais abrangente, ela é mais completa, né? Então aqui está até certo ponto, a gente traz uma questão que nem sempre seria saudável, né? Se você focar na questão, não na autocomprovação, mas na necessidade de uma comprovação. Por isso que está aqui na fatologia. As experimentações sistemáticas eram realmente as pesquisas que, no caso, né, que a gente está citando, que eram feitas na época, foram fundados alguns institutos de pesquisa. A gente falou da Sociedade Dialética de Londres, depois da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, teve a Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas e o próprio Instituto Metapsíquico Internacional. Então eram instituições e lá se faziam pesquisas e procurava se repetir aquelas pesquisas para experimentações, experiências para ver se chegava a alguma conclusão, algum resultado. Luiz, eu não sei se vocês já viram, mas na Principiologia, na 4ª linha, falta o peso de pesquisa, tá? Mas aqui na Masculinologia, na 5ª linha, você pode falar um pouquinho mais sobre o Lombroso? Porque ele é um pouco conhecido na área do direito, né, que tem aquela teoria lombrosiana, mas eu não sei muito sobre ele também. O Lombroso foi um médico, psiquiatra e antropólogo, né? Principalmente, ele estudou muito criminologia. É considerado aí um dos pais da criminologia, do estudo principalmente da pessoa que comete o crime. Ele tem uma teoria que hoje está abandonada, mas que na época fez muito sucesso, que era dos tipos físicos, que conforme o tipo da pessoa, as características físicas, ela teria determinadas tendências, né, no caso aqui de cometer crimes ou enfim, como se fosse até uma predisposição já da pessoa. Ela nasceu com aquela cara, ela vai desenvolver.
Então ele ficou bastante famoso por isso. Mas ele trabalhou como psiquiatra, trabalhou em hospitais psiquiátricos e também era um dos que não aceitava os fenômenos, ria quando se falava disso, achava que era besteira, coisa de criança, de gente ingênua, até que ele foi convidado por um colega a ver uma sessão da Eusápia. E daí ele começou a ver que tinha alguma coisa, que não podia ser só viagem, né, das pessoas, que aquilo tinha uma base que precisava estudar. E ele foi um dos que estudou aí bastante a Eusápia e pesquisou outros médiuns também. Professor Luiz, na parafatologia, página 6... Só uma coisa, ele era positivista também, a gente está falando do positivismo e do curso. Muita gente era. Ele também era um defensor do positivismo. Na Itália, positivismo, né? No caso, ele era italiano. Não, haja vista aqui a repercussão no Brasil, né, também, nossa, muito grande, muito forte. Posso perguntar, então? Na parafatologia, página 6, terceira linha, o que é considerado o objeto paranormal permanente, PPO? Então, é uma situação interessante, né? Esse objeto, o PPO está em inglês, né? Mas o objeto paranormal permanente era uma ideia que se tinha de conseguir um objeto, uma manifestação física, algo que comprovasse que veio de algum modo não físico, né? Que aquilo surgiu a partir seja o que a gente chamar de parapsiquismo, de uma materialização, de uma sensibilidade. Então, esse seria o objeto. Eles sempre procuraram pensar como a gente tem um objeto que ficasse. Porque a hora que tinha uma sessão, que tinha uma materialização, terminava a sessão, né, a hora que você acendia a luz, o ectoplasma ali desfazia e pronto, acabou. Não ficou uma... Né, você podia deixar, às vezes, se teve uma escrita direta, que era assim a caneta ou o lápis escrevendo no papel, você podia ter... Mas ali era simplesmente papel e lápis, ou papel e caneta. Então, eles queriam algo que fosse, digamos, um objeto que fosse materializado e que permanecesse, né? Por isso até o permanente. E uma das saídas que eles acharam para isso foi uma das primeiras pesquisas aí dentro quando foi fundado o que eles chamavam de Instituto Internacional de Metapsíquica, foi a questão eu acho que está aqui perto, que é dos moldes em cera, os moldes em parafina. Então, o que eles fizeram? Tinha um médium, principalmente, que era o Franek Kluski, ele está ali na masculinologia, era um polonês, e ele tinha muito isso da materialização, nas sessões dele, materializava a mão, materializava a pé. Então, eles pensaram num experimento que pudesse se utilizar dessa habilidade dele. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um balde, né, um pote com cera derretida, parece que era por eletrólise, que ela ficava ali derretida. Então, já era algo, né, era uma cera quente ali, se botar a mão vai queimar, vai machucar. E ele materializava, né, exteriorizava energia, doava ectoplasma, aquele ectoplasma dele materializava, vamos supor, uma mão. Essa mão materializada, ela mergulhava nesse tonel, e saía, daí, né, esperava esfriar um pouco, fazia isso de novo para fazer várias camadas para ter algo um pouco menos sensível, né, do que, por exemplo, uma só camada de cera poderia ser algo muito frágil. E até um detalhe, mas que não é detalhe, que chama a atenção, que eles pesquisaram o quanto tempo levava para resfriar depois que essa mão materializada saía dali. E eles viram que era, não lembro exato, mas uns 10% do tempo que normalmente esfriaria, né? Se colocar qualquer outro objeto lá e tirar com cera, ele vai levar, por exemplo, para secar, vamos supor, 10 minutos. E aquela mão materializada, a hora que ela saía do tonel, levava, vamos supor, 1 minuto. Daí ele podia fazer isso de novo e fazer várias camadas. Depois de fazer isso, essa mão materializada, ela repousava, né, o objeto em cima da mesa, daí desmaterializava mesmo, saía o ectoplasma e ficava o molde. E a partir desse molde, eles fizeram com gesso, né, parte interna,
e daí a parafina ela era derretida e ficava o gesso, né? Então, ainda hoje existem esses moldes lá no Instituto de Metapsíquica, lá em Paris, que seria, né, uma comprovação de algo que veio do extrafísico, que se formou a partir de uma materialização. Então, assim, alguns detalhes interessantes. A mão, ela era do tamanho de uma mão, digamos, de criança, era menor que uma mão de adulto. Só que os detalhes, era uma riqueza de detalhes muito grande, né, dentro das mãos, assim, que escultores e pessoas que mexiam com moldes olharam e falaram, não, isso aqui está muito perfeito. E o fato dela ser um pouco menor também foi uma coisa que ajudou no fenômeno. Por quê? Porque ela tinha todas as características de uma mão adulta, só que ela era menor. Então, assim, como é que o médium vai fraudar isso? Se ele botasse a mão dele, ou alguém botasse alguma coisa com uma... Primeiro, a perfeição, né? Se você botar qualquer tipo de luva, isso já vai tirar a riqueza de detalhes que tinha. Se fosse um adulto ali fazendo, a mão ia ficar grande. Ela não ia ficar do tamanho que ficou. E daí um outro critério de segurança que eles usaram foi o seguinte, mas e se o médium traz aquilo, né, traz no bolso ali escondido, ninguém vê, não sei o quê, e depois ele põe lá. Claro que ia ser muito difícil ele fazer isso, porque ele estava, né, as mãos estavam presas, estavam segurando as mãos, as pernas, tudo. Então eles, sem contar para ninguém, só os experimentadores sabiam isso, 1 ou 2 experimentadores, eles adicionaram uma substância específica ali na cera, era tipo um colesterol, uma coisa assim, que depois eles puderam comprovar que era a mesma cera que estava lá. Então, se a pessoa tivesse feito, vamos supor, em casa ou em outro lugar e levado, como é que ela ia imaginar que ia ter que ter aquela substância no meio? Quer dizer, então foi feito com aquela cera, foi feito na hora, não poderia ter sido algum dos que estava ali que fez isso, porque o tamanho era menor. Então, são várias aí evidências daquele objeto. Então, esse aí é considerados um dos objetos paranormais permanentes. Luiz, aqui na página 6, em Teriologia, o último item que você coloca, a teoria dos cursos intermissivos, né? Dentro do teu tema, qual é a abordagem que tu vê, qual é a relevância dessa teoria em relação a esse crescendo? A gente até falou no começo do curso intermissivo, mas uma das características aí daquele pesquisador mais cético é ele sempre querer que provem, né, para ele que aquilo existe, e a dificuldade do abertismo da aceitação. E eu trouxe a questão do curso intermissivo como algo que facilita ou traz um maior nível de inteligência evolutiva, né, foi o termo que a Dulce usou, para a pessoa em termos de entendimento da serialidade. Mais ou menos assim, a gente deu o exemplo da CCCI hoje, que a gente tem muitas pessoas que aceitam, né, não em grande parte. A teoria da serialidade é uma coisa, é um ponto pacífico, assim, a gente não fica debatendo, existe ou não existe, é uma coisa insta, e muitos até antes de conhecer a Conscienciologia já tinham essa ideia. E esse período também, daquele final do século XIX, né, começo do século XX, para esse período agora, também foi o período da intensificação dos cursos intermissivos. Então, até que ponto a pessoa que antes ela era mais cética, ela tinha dificuldade de admitir a questão do extrafísico, da multidimensionalidade, por algum, né, N motivos aí que a gente não entende bem, passou pelo curso intermissivo e hoje ela está mais aberta para a autopesquisa, para a autovivência dos fenômenos. Vou perguntar mais uma coisinha. Aqui na enumerologia, você tem 2 enumerações. Você pode comentar os 2 últimos itens da segunda? A hipótese da prosopopese e metagnomia e a hipótese do corpo objetivo? É isso. Então, a hipótese da prosopopese e metagnomia primeiro. Só um comentário antes de eu falar. Essas hipóteses, eu citei aqui no verbete o artigo do John Ricardo Schneider, que é a hipótese em parafenomenologia. Tá? Quem tiver interesse, vale a pena, ele explica bem e tem até algumas outras hipóteses que a gente não pôs aqui por questão de espaço.
Mas o que seria? A prosopopese, ela é basicamente uma hipótese que o que acontece é por personificação. Ou seja, é animismo, é coisa do inconsciente do médium. Então, a hora lá que a Florence Cook exterioriza ectoplasma e materializa a Kate King, essa Kate King seria digamos, uma segunda personalidade da Florence Cook. E seria uma questão de personificação. Quando a Madame Piper, ela começa a dizer que quem está falando por ela é um doutor lá, o Finuit, que era um dos guias dela, isso seria nada mais do que uma questão do inconsciente dela se manifestando. Tá? Essa é uma hipótese que eles levantam para dizer por que não seria, então, uma consciência. Não, porque pode ser só o inconsciente da pessoa. Né? E, assim, é uma explicação que não explica, né? Porque você explica uma coisa que você não sabe a partir de outra que você também não sabe. Ah, é um inconsciente. Tá, mas como assim? Então, nesse ponto, ela é falha. A metagnomia seria gnomos, né? Gnose do conhecimento e meta do diferente. Então, é a hipótese do sexto sentido, de existirem formas de percepção no ser humano que ainda não estavam catalogadas na época. Tá? Então, para dar um exemplo, eles fizeram pesquisas com psicometria. Então, se escrevia uma frase num papel, botava esse papel dentro do envelope, lacrava, entregava o envelope para o médium. O médium pegava o envelope e dizia a frase que estava lá dentro. Então, isso eles diziam, pode ser uma hiperestesia, uma sensibilidade aumentada da pessoa, entendeu? Que em alguns casos até pode explicar, claro, não explica todos os fenômenos. Daí quem era contrário à hipótese do espiritualismo fez? Eles juntaram essas duas hipóteses na hipótese da prosopopese e metagnomia. Então, o que não pode explicar pela personificação é o sexto sentido. O que o sexto sentido não explicar é a personificação. E daí eles quiseram dar conta de explicar tudo. Pode comentar e daí o outro, né? A hipótese do corpo objetivo, esse está no Projeciologia, que é a hipótese aí que trabalha a conscienciologia da existência do psicossoma. Né? Então, para explicar, por exemplo, uma projeção consciente, você explica que você é uma consciência diferente do seu corpo físico, existe a projeção desse outro corpo, que seria o psicossoma, e ele é um corpo objetivo, ele é real, ele existe, não é imaginação. Então, por isso, o corpo objetivo. E nessa projeção desse corpo, você, como consciência, está junto. É assim, a hipótese aí que embasa todo o paradigma consciencial. Né? Daí você pode colocar a questão das bioenergias e tudo que a gente utiliza aí como base para as nossas pesquisas e experiências. Ok, obrigada. Luiz, por favor, Luiz, aqui, Tânia Guimarães. Oi. Por favor, na binomiologia, página 7, na terceira linha, a falta da vivência pública do binômio intelectualidade autoparapsiquismo, pela maioria dos pesquisadores metapsíquicos. Você pode desenvolver, por favor? Então, eu ia colocar a falta da vivência do binômio intelectualidade e autoparapsiquismo. Mas aí a Neida, que me ajudou bastante aí na revisão, né, ela me fez pensar, mas como é que eu vou dizer, né, que a pessoa não tinha parapsiquismo? Eu não sei se ela tinha ou se ela não tinha. Agora, o que eu sei é que ela não admitiu isso e não botou no papel. Então, aí entra, né, a falta da vivência pública. Se existia uma vivência particular ou não se sabe. A princípio, não, mas não tem como ter certeza. Do binômio intelectualidade e autoparapsiquismo. A maioria dos pesquisadores, eles eram intelectuais. Alguns eram eruditos, eles tinham um nível de cientificidade muito alto, mas faltava, pelo menos, assumir ou vivenciar mais essa questão do autoparapsiquismo. Então, foi nessa ideia aí que a gente trouxe esse binômio. Mas não tinha muita essa discussão, né, do autoparapsiquismo, como a gente tem hoje. Aqui, por exemplo, na conscienciologia. Então, era uma coisa desconhecida. Não estava na pauta. Não estava na pauta, não estava no momento.
né? Aliás, assim, só para complementar, às vezes quando eu penso na conscienciologia, é uma coisa, a gente pode dizer, muito louca, assim, porque não tem nada que você possa muito comparar, que é você ter uma abordagem científica para o autoparapsiquismo, para as autovivências. Onde que você vai encontrar isso? É uma ideia diferente, é uma neo-Verpon, né? E hoje é uma coisa comum, claro, ter as suas próprias experiências, vivencia, a gente tem as dinâmicas, tem os laboratórios, a gente incorporou para o nosso dia a dia, mas até um tempo atrás não se pensava muito nisso, não. Pois é, mesmo a ciência também, ela também estava começando. Você não sabia uma série de conceitos científicos que vão só ser conhecidos no começo do século XX, átomo, elementos, né, muitos elementos. Muitas coisas da química. Realmente estava tudo começando. Efervescente, muita coisa acontecendo. Tá, muito obrigada. Luiz, dentro da sua pesquisa, você viu algum pesquisador, algum parapsíquico que tenha dedicado mais precisamente para a psicografia? Se eu fosse dizer, eu diria o Kardec. Só o Kardec. Que investiu mais. Porque, assim, eles pesquisavam a psicografia. O médium dizia que era psicografia, que era uma outra consciência se manifestando. Mas o que importava para eles era saber se existia alguma informação ali no que estava escrito que, pelas vias normais, o médium não tivesse como saber. Então, por exemplo, tem uma coisa que só eu sei, que aconteceu comigo. Daí a gente está lá numa sessão, o médium escreve aquilo. Fala, aí teve... É um fenômeno metapsíquico. Tá? Se o médium falou que aquilo foi uma consciex, que falou foi meu amparador, foi um amparador dele, isso eles não... Pelo menos assim, esses que trabalhavam mais com sem aceitar a hipótese espiritualista, né? O grande exemplo é o Richer. Ele não entrava muito nesse mérito. Assim, ele dizia, isso aí pode ser uma telepatia, ou se era alguma coisa que ninguém sabia, alguma outra informação, é o sexto sentido, a metagnomia, a pessoa aprendeu de alguma forma. Então não se considerava muito, senão o importante era essa informação. Era algo que não podia ser obtido de alguma outra forma. Agora, tem muita psicografia que era assim, um conselho, uma orientação moral, ética. Quem valorizou mais isso foi o Kardec, já a partir da consideração de serem espíritos que estavam se manifestando ali, né? O Bozano também pensava assim. Então, eles valorizavam o conteúdo, digamos, moral daquela mensagem. E para outro grupo de pesquisadores, não. Era se aquilo podia... tinha como sair da cabeça do médium ou não. Muito obrigada. Luiz, dentro do Crescendo Metapsíquica, Autoparapercepciologia, na página 6, você fala da voluntariologia. Você pode fazer uma relação, por favor? Na página 6, desculpa, página 6, voluntariologia, quando você fala as percepções parapsíquicas no voluntariado conscienciológico. Eu gostaria que você fizesse uma relação entre a voluntariologia e o tema do verbete. Tá, então, que entra até questões, experiências pessoais mesmo de... assim, eu nunca fui muito de ter fenômenos na infância, na adolescência, mas a partir do momento que eu comecei a fazer os cursos, a aprender as técnicas, a vivenciar, e daí aqui nesse caso específico, a voluntariar, a ter experiência de voluntariado, seja na recepção, atendendo os alunos, seja divulgando, fazendo panfletagem, seja dando aula, essas percepções começam a efervescer, né? Também é uma coisa que começa a ficar cada vez mais palpável, mais sensível, mais óbvio, essas vivências, né? Fica até como sugestão também, quem tem interesse aí no voluntariado conscienciológico, com certeza é um grande campo para se desenvolver o parapsiquismo. Eu fiquei pensando também na questão do revezamento desse grupo da metapsíquica no voluntariado conscienciológico. Não sei se você chegou a fazer alguma pesquisa.
É difícil a gente trazer para assim, ter alguma coisa mais objetiva, mais palpável, né? Assim, pela lógica, tudo indica que tem pessoas que estavam lá que estão aqui. Por quê? Porque na época era o que estava em voga, até porque na época envolveu muita gente, quem não pesquisava, quem não era médium, ficou curioso e foi assistir, então isso mexeu muito com a sociedade na época, né? Agora, se essa questão de revezamento, daí, assim, a gente fica na hipótese, é provável que sim, mas eu não, para dizer, eu não sei de nenhum caso mais específico de uma pessoa que tem uma retrocognição mais clara de, realmente eu estive lá, ou eu fui fulano, ou eu fiz tal coisa, né? Agora, é bem impossível, né? Tem já, acho que mais de uma vez, o professor Waldo também comentou que alguns de nós fomos espíritos comunicantes, né? Que daí é o terceiro aspecto que foi menos abordado no verbete, mas assim, tem o médium, tem o pesquisador e tem a consciência que está se manifestando. Então a gente pode estar em qualquer um dos três papéis. E, claro, o Zéfiro, né? E daí, nesse caso a gente tem o único mais definido é o Zéfiro, que auxiliou o Kardec, que estava ali no começo ali das pesquisas do Kardec, o próprio Livro dos Espíritos, né? E hoje está aí puxando, desde aquela época, né? Está liderando aí o nosso grupo. Mas seria talvez o único caso. Se alguém quiser se manifestar. Eu gostei bastante da hipótese. É uma hipótese bem interessante. Faz todo sentido. Assim, dentro dessa linha de autorrevezamento, a gente está estudando agora no curso de Seriexologia a personalidade do Littré, né, que tem aí já é público, foi falado até aqui em tertúlia. E assim, a gente procurou bastante ver se ele estava de alguma forma envolvido com isso ou não. E de forma mais clara, mais objetiva, não se encontrou nada, né? Levantou-se algumas hipóteses do porquê não, algumas situações que ele pudesse estar, talvez, indiretamente ligado, mas seria também um caso de alguém que estava naquela época, inclusive na própria França, né? Mas a gente não tem um dado mais objetivo além disso. Ô Luiz, aqui na página 8, em repercussão, você fala que, apesar de várias experiências parapsíquicas terem sido rigorosamente controladas, excluindo a possibilidade de fraude, o assunto em geral não é falado nos dias de hoje. Porque eu sou parapsicólogo e a gente fez muitas experiências, né? A própria faculdade hoje faz muitas experiências bem controladas dentro do laboratório. A retrocognição, a pré-cognição, a telepatia, né? São fenômenos que estão para lá de comprovados, entende? Só que não é circo, né? Não é teatro, como se fazia no século XIX, né? Então, parece que as pessoas não... Você fala para as pessoas entendidas no assunto, né? Pessoas que são estudadas, têm intelectualidade, diz, olha, sim, eu, como pessoa, eu tenho que acreditar em você, porque você está mostrando aqui que as probabilidades foram muito altas, né? Não tem como, o nível de acerto da pessoa foi muito alto. Não tem como. Como cientista eu acredito, mas como pessoa eu estou fora. Eu escutei várias dessas dentro da faculdade. E aqui, nessa questão aqui, que nem você fala, não houve repercussão permanente na sociedade. Porque parece que a sociedade precisa de alguma coisa assim, fantástica, sabe? Precisa assim que seja uma coisa que aconteça o tempo todo, imediato, que seja bonito, que seja gostoso, qualquer coisa assim parecida. E o fenômeno acontece por acontecer, né? Tem pessoas que têm telepatia e têm telepatia, né? Existe a gaiola de Faraday, não sei se vocês conhecem a gaiola de Faraday, que não passa nada dentro daquela gaiola. Não passa onda de rádio, não passa nenhum tipo de ondas nenhumas. E a telepatia funciona. Você coloca a pessoa lá dentro e ocorre a telepatia. Quer dizer, provas científicas dentro da ciência convencional não falta. Eu vejo assim que não falta mesmo. Mais de um século, né? Mais de um século, exatamente.
Eu terminei minha faculdade em 88. Faz uns 3 anos atrás eu fui lá, eles têm um laboratório de telepatia assim, sofisticado hoje, bem mais do que na época, né? Bem mais controlado. E as coisas continuam acontecendo. Normalmente, as comprovações estão acontecendo. Mas fica assim, sabe? A própria ciência convencional fica no âmbito da ciência convencional. Como nós aqui dentro da Conscienciologia, ficamos dentro da nossa Conscienciologia. Cada um vem, né, experimenta, faz os seus experimentos, faz a sua autocomprovação e, né, aquele que acredita nele mesmo fica, ou então vai embora. E parece que dentro da ciência convencional não tem diferença. Se eles não fizerem um showzão bacana, né, tá aí na mídia, né, nos filmes, né? Hoje, se você falar em ressoma, ressoma não, dessoma, né? É uma coisa normal, coisa de piada de Facebook, né? E as pessoas tratam isso normalmente, mas não ocorre uma aceitação deles próprios. Talvez seja assim, a religião, né, que tem aquele freio sempre, o tempo todo, todas as religiões têm aquele freio científico, né, aquele velho combate entre a ciência muitas vezes e a a religião. pessoa aceita o conceito, mas ela não se toca que se ela aceitando, entendendo aquele conceito, ela Sim. teria que rever e reformular uma série de coisas. Exatamente. Ela não vê as repercussões daquilo, as decorrências daquele conceito que ela... Uhum. Por exemplo, assim, um exemplo bem simples, né? Mas tem mais coisa nisso. A pessoa que, para ela, a questão da serialidade, por exemplo, é ponto pacífico, é uma coisa tranquila, e ela continua se dizendo católica. Exatamente. É uma decorrência simples, assim, a linha religiosa que ela segue diz uma coisa. Para ela é tranquilamente outra coisa, mas ela se mantém com essa contradição. Então, dentro disso, a gente pode ver várias outras contradições nesse sentido. A pessoa que, às vezes, entende algum conceito, mas não amplia aquilo para a vivência dela, não pensa, tá, peraí, se isso é assim, então, tal coisa, são as decorrências. Eu vejo tem aquele filme O Ilusionista, né? Não sei para quem já assistiu. Ele faz realmente uma referência bem importante, né, de uma separação do que é real, né, e do que não é real. Porque os fenômenos parapsíquicos, eles são espontâneos. Por isso que existe essa questão. A pessoa realmente tem os fenômenos e às vezes ele pode acontecer, não vai acontecer o fenômeno, então já acha que é fraude, né? Porque ele é espontâneo, é uma característica dos fenômenos parapsíquicos, é essa questão. Uma delas, né? E eu queria saber, sim, de você, assim, né, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Por que não da aceitação desse... Por que não, hoje nós temos que viver dentro de um paradigma consciencial, que nós temos plena aceitação do nosso parapsiquismo, né? E dentro da ciência convencional está acontecendo a mesma coisa, né? E não há uma aceitação global do processo que está aqui, está mostrando. Enquanto eu estava fazendo o verbete, eu pensava muito na questão da autovivência, né? Então, falta... Você fala que tem que ser aquele show e tal. Tá, mas tinha os shows. E aí? Então, eu penso, isso aí deve ser a questão da autovivência. Mas também acho que não é só isso. Acho que se a gente for fazer essa análise, me parece que é uma questão mais complexa, que a gente precisa levar aí vários fatores em consideração. Sim. Acho que a questão da vivência é um ponto que faz diferença, com certeza. Tem uma questão que é a neofilia também, o abertismo da pessoa. Ela pode ter a vivência que ela tiver, se ela não estiver aberta para aquilo, ela vai negar. Sempre vai negar, né? Tem questões, às vezes até, tem isso que eu falei, às vezes a pessoa vivencia ou entende, mas ela não amplia aquilo para... não quer reciclar. Tem a questão do curso intermissivo, né, que está ligado com essa neofilia também. Sim. A responsabilidade daquilo, as mudanças que ela tem que fazer na vida dela, para a questão de inteligência evolutiva.
Né? Tanto que assim, a conscienciologia, em nenhum momento, ela foi proposta para a gente provar para as pessoas que existe o astrafísico. Uhum. Não é o caso, e nem deveria ser mesmo, porque assim, não é por aí. Né? Não é por aí. Agora, acho que se a gente ajudar as pessoas a saírem do dogmatismo, né, a irem para a descrenciologia, se a gente der o exemplo da nossa experimentação, se a gente sedimentar essa questão nova, que é uma ciência com autopesquisa do parapsiquismo, que é uma coisa nova, uma coisa que, se a gente conseguir deixar isso firme, deixar isso sedimentado dentro da descrenciologia, eu acho que é um caminho para ajudar, porque isso, não sei, talvez venha uma decorrência aí da evolução, no momento evolutivo que a pessoa vai se abrir para essas vivências. Também... Pode falar. Não, eu queria, só para acrescentar um pouquinho, eu vejo isso também, até mesmo aqui na CCCI, nós nos deparamos algumas vezes com dificuldade de deixar certos vínculos, né, certos hábitos cronicificados, são milenares. São milenares, né? Essa é a primeira vida, né, que a gente exato, isso é muito recente, entende? E eu já vejo com muito otimismo toda a movimentação na SOCIM, principalmente nas artes, que geralmente é daí que vêm as revoluções, empiricamente, né, assim, sensitivamente, intuitivamente. Eu vejo no cinema, no teatro, na literatura, que isso já é abordado com uma forma totalmente natural. Sim, antes aqui não podia nem aparecer no cinema, que já perdia a credibilidade, o trabalho. Hoje não. Hoje é valorizado, inclusive, com abordagens sobre extrafísico, sobre serialidade, sobre uma série de coisas, né? Então, eu sou otimista, tá? Entende o que eu quero dizer? Eu acho que nós estamos indo devagar, porque não há outro jeito de ir. Como o Luiz falou, evolução requer compromisso, responsabilidade, dedicação, foco e sair de si, que é o mais difícil, porque é a assistencialidade. Se não for assistencial, se tudo que fizermos não tiver voltado para a interassistência, não há evolução, né? Então, eu acho que eu vejo dessa forma, eu vejo de uma forma otimista, mas, ao mesmo tempo, penso que ainda vai levar aí algum tempo, né? E o caminho é esse que o Luiz falou, é o exemplarismo. Claro, legal nós que você podemos trouxe fazer a isso. Questão da assistência, porque o consenso que a gente tem hoje, na conscienciologia, dentro do desenvolvimento parapsíquico, é assim, você vai desenvolver o parapsiquismo fazendo assistência. E o objetivo de desenvolver o parapsiquismo é qualificar a sua assistência. Então, a interassistencialidade está muito casado com isso. E é uma coisa que não está, às vezes, tão diretamente presente, é uma decorrência, mas não é diretamente presente nas experiências que se faz. Né? Tem que... Sim. O gargalo da SOCIM é sair do seu egão, sair das suas necessidades pessoais, tanto que a religião, o que você faz na religião? Pede para si, o tempo todo, né? Sim. Então, sair dessa postura e partir para a postura de doação. No, o gargalo do no hospital que eu fiz a minha faculdade, tem um grupo lá que faz imposição de mãos, faz uma doação de energia para... Isso está dentro do hospital, está institucionalizado lá. Claro que, se eu fosse perguntar para os meus professores, muitos iam achar besteira, mas você vê, já é uma coisa que assim, você falar que existe o passe, que existe, tem várias linhas, né, o reiki, jorei, ou essa doação de energia, imposição de mãos, qualquer coisa assim já caiu mais no domínio público, né? Então, assim, a forma como está no verbete, de certa forma, ficou um pouco restrito, né? A gente pode ampliar, não é assim, não tem repercussão nenhuma, tem algumas coisas, né? Está se caminhando e foi as reflexões que eu fiz assim depois do verbete estar pronto. Quando você coloca na voluntariologia, é bem nessa linha, né? Voluntariado propiciando a experiência o voluntariado também é assistência pura, né? Interassistência. Aquele filme que foi bem sério, acho que é Minha Vida em Outra Vida, né, que fala sobre a Série X, que eu achei o filme assim bem feito e bem sério, né, levado aquilo a sério mesmo, né?
E foi muito importante. Todo mundo assiste o filme. Eu não sei se você está sabendo, mas nessa quarta-feira agora ele vai ser apresentado, vai ter um cine debate dentro da semana da Serexologia. Vai ser esse filme que vai ser debatido. Então, o pessoal que tiver em Foz, que tiver interesse. Eu vejo esse que horas filme é, Luiz? muito Você importante. sabe o horário? O horário eu não lembro, é à noite. Será que é aberto? É aberto, é gratuito. Tem que fazer inscrição, porque a princípio ele vai ser no auditório do e claro, priorizado para quem está no curso. É claro que se tiver muita gente, Claro. daí de repente vão para outro lugar, né? Amplia, por isso que tem que saber quem De todo vai. modo, fica aí o convite. Você quer Uma falar? situação. Eu queria tirar uma dúvida. Você quer perguntar? Tem mais uma situação aqui que é interessante, que eu também vivenciei bastante, é o trinômio, na página 7, em trinomiologia, o trinômio pesquisador, médium e consciência manifestante. Qual que é a sua abordagem sobre, qual que é a dificuldade que você vê nesse trinômio aqui? Qual a dificuldade? Porque, vamos supor assim, eu trabalhei uns 3 anos, mais ou menos, com curas paranormais. Dependia do médium e dependia das consciências, né, médicas que estavam trabalhando ali. E realmente é complicado você, essas três personalidades. O pesquisador, o médium e as consciências, né? Então, o assistido a gente já não conta, né? Porque a complexidade já fica por aqui mesmo, né? O assistido é o resultado dessa situação, porque é uma pesquisa, é uma pesquisa que está sendo feita em cima do resultado do assistido, né? Então, o médium, como ele era semiconsciente, muitas coisas ele não se lembra do que realmente estava acontecendo. E o pesquisador, a gente precisa colocar dentro do paradigma convencional coisas que tiram, por exemplo, uma luz mais fraca. O médium pede, dá para vocês rezarem? Não, peraí, rezar não pode. Vai tirar a cientificidade, né? Então não podia criar o campo. O campo tinha que ser criado consciencialmente ali, junto com aquelas pessoas que estavam ali presentes, os cientistas que estavam ali presentes. Então a gente tentava fazer com que aquilo acontecesse. Então, eu me lembro disso porque o médium ele deu por escrito para a gente autorização para fazer essa pesquisa. Ficamos 3 anos fazendo essa pesquisa com ele, e ele não errou nenhuma. A gente pegava os exames das pessoas antes, né? Fazia o tratamento e pedia, ou às vezes a gente pagava para os exames de novo, para fazer as comparações. E dificilmente alguém saía sem resultado nenhum, né? O resultado é muito bom, mas a comunicação entre as consciências, médium e pesquisador, era de uma complexidade assim bem difícil de você colocar no papel tudo o que está acontecendo. Mas olha só, trazendo aqui para a nossa realidade, que isso é uma experiência específica, né? Agora sim, acho que é importante a gente trazer aqui dentro do Crescendo para a nossa realidade hoje de pesquisa, por exemplo, na Conscienciologia. Porque até fazendo esse gancho, eu acho que a diferença talvez é o foco. Uma coisa que eu sei que, por exemplo, da experiência que eu tenho da dinâmica da Ectolab, assim, a assistência é prioridade, a pesquisa é secundária. Sim. Né? Então, ali existia, de certa forma, uma importância grande para a pesquisa. E hoje, não, a gente tenta focar mais na assistência. Se der para fazer pesquisa, ótimo. Se não der, paciência, a gente quer fazer assistência. Né? E a unidade de medida da assistência é o assistido. Uhum. Né? Então, isso é um ponto que não dá para, acho que a Érica trouxe bem, não dá para a gente abrir mão, que tem uma complexidade muito grande dentro de uma assistência. Né? Uhum. A questão da interação nossa com as consciências também é uma questão complexa, tem as dificuldades recíprocas, tanto da gente entender eles de entenderem a gente. Então, acho que tem toda
Mas eu vejo hoje que o foco maior que a gente tem que ver é dentro da assistência, né? No caso do CP2, né? E o mais sério é assim, se o cara consegue fazer isso, será que eu não consigo desenvolver? E se isso me interessa, será que eu não consigo desenvolver essa ectoplasmia que vai ajudar a pessoa? Sim. Daí você já vira o médium, o pesquisador vira o médium. Sim, sim. Daí já é uma coisa que facilita. E daí entra as complexidades da interação com o extrafísico e da questão da própria consciência, né? Às vezes ela está numa condição ali bioenergética, o holopensene da pessoa está tão deteriorado, está tão complicado que fica difícil você mudar aquele padrão e deixar de uma forma mais saudável. Entendi. Isso é uma das questões para pensar. É daí que acho que vem minha pergunta também, que só para confirmar, depois dessa conversa acho que ficou mais claro, que tem 2 pontos aqui no verbete, um é na crescendologia, que é o crescendo metapsíquica autoparapercepciologia, e na antagonismologia, que é o antagonismo autocomprovação, heterocomprovação. A minha pergunta inicial é se não seria, em vez de ser um antagonismo autocomprovação, heterocomprovação, um crescendo heterocomprovação, autocomprovação, porque na prática o que eu vejo é que as pessoas elas começam com a percepção dos fenômenos, aí conversa. Nossa, você percebeu isso? Ah, Epicom, você viu isso? Ah, colega, você também percebeu isso? Para depois ela ir ganhando autoconfiança e começar a pesquisar os próprios parafenômenos. Por isso, mas eu me vejo aquele insight. Não, isso que você está falando seria mais ou menos do crescendo metapsíquica autoparapercepciologia. Seria isso? Então, não dá para a gente dizer todos, mas vários itens que estão, às vezes, em uma classificação, por exemplo, no antagonismo, eles poderiam, sobre um outro enfoque, estarem sendo abordados em outra sessão. O que acontece é que a gente quer dar o foco daí para determinados pontos, né? Você pode ver o assunto de outras facetas. Aqui a ideia mesmo é trazer até tem outra parte esse termo, a primazia da autopesquisa, da autocomprovação e da autovivência. E a pura, simples heterocomprovação seria talvez uma heteropseudocomprovação, não teria o mesmo efeito, né? Essa que é a hipótese. Eu acho que em muitos casos acontece isso que você falou, a pessoa vem começa pela heterocomprovação e daí aquilo vai dando confiança para ela, acho que pode acontecer, mas também acho que não dá para generalizar. Eu comentei logo no início a questão das minhas percepções energéticas, foi uma questão simplesmente de autocomprovação. Eu não tinha nenhum parâmetro, nenhuma pessoa me dizendo se eu estava movimentando as minhas energias ou não, se eu estava fazendo um EV ou não. Mas de tanto repetir a técnica, repetir a manobra, as coisas começaram a ficar mais claras e começaram a fazer sentido, até que chegou um momento que eu já sabia dizer, agora eu dei o comando e as energias se movimentaram, agora eu dei o comando e as energias não se movimentaram, ou tem um bloqueio em algum ponto, ou está mais difícil, agora está mais fácil. Eu acho que não dá para a gente... Tem uma lógica, o que você falou, pode ter muitas pessoas assim, mas não dá para a gente dizer que vai ser sempre desse jeito. Não é sempre crescendo, entendeu? Concordo. Justamente o que ele explicou nessa parte aqui do detalhismo, a gente procura colocar qual é o megafoco que você quer dizer principalmente com aquela dupla de palavras ou de expressões. E aí tanto pode ser o binômio, a interação, o sinergismo, o antagonismo. Aqui particularmente eu concordo com o verbetógrafo, acho que está mais em cima do lance da tese dele. Por exemplo, talvez deixe um pouco mais claro, eu não sei se eu botei isso, mas a gente poderia pensar assim, crescendo heteropesquisa, autovivência. Talvez ajude a clarear esse crescendo, daí sim, da heteropesquisa passando para a autovivência. Eu concordo, até nesse próprio enfoque que foi dado por você no verbete, esclarece bem como que é o processo da maxidissidência, que às vezes a pessoa está num determinado contexto e a autoparapercepção dela contradiz o que é colocado no grupo, e aquilo ali facilita ela a ir para um outro patamar. E também acho que vale a pena a gente pensar que às vezes essa mudança
Apesar de eu ter colocado como um crescendo, como algo assim, um contínuo, às vezes ele pode ter uma quebra, às vezes tem uma cisão. Por exemplo, a pessoa está pensando dentro de um paradigma, ela passa a pensar e raciocinar em cima de outro. Então, nessa hora, não é uma coisa, às vezes, tranquila, ou suave, ou linear. Em alguns momentos, tem uma mudança abrupta que a forma de pensar muda. Uma ruptura, né? É bem claro, se você for estudar os livros da época, as pesquisas, eles estão pensando dentro de um paradigma. Então, as dúvidas, os questionamentos, os direcionamentos da pesquisa são num sentido. Para a gente que esperamos, né, estejamos aí pensando dentro de um paradigma mais amplo, a gente faz pesquisas de forma diferente, direciona diferente, olha aquilo de uma forma, às vezes até algumas coisas ficam sem sentido, né, alguns investimentos que eles fizeram antes, por a gente já estar vivenciando, pensando de outra forma. Situação. Agora, ao verbetógrafo, na fatologia, página 6, final da 3ª e 4ª linhas, de baixo para cima. Ele pede para você abordar as tabelas para registro diário dos EVs. Então, não sei de onde a pessoa é, mas isso na época que eu voluntariava no IPC... Eu penso que essa pessoa é da Alemanha. Da Alemanha? Ela sempre pede, ela sempre manda pergunta, estou lembrando aqui. Porque isso, teve uma época que no IPC, no Instituto de Projeciologia, foi criado era uma maratona, né? Maratona dos EVs. Então a pessoa se inscrevia naquilo, recebia o material, um dos materiais era uma tabela, mas você pode fazer em casa, é muito simples, né? No site da ICGE tem essa tabela. Tem um modelo. Mas assim, numa coluna você põe os dias do mês, lá de 1 a 31, de 1 a 30, por exemplo, na vertical, e na horizontal, naquela época da maratona, o objetivo era fazer 20 EVs por dia. Então, se colocava de 1 a 20, a pessoa pode colocar de 1 a 20, ou de 1 a 30, ou quanto ela quiser. E existe também uma gradação que pode ajudar a pessoa a qualificar aquela movimentação energética. Então, ela ia marcando as 20 vezes que ela tentava mobilizar energia, se ela tentava e não conseguia, se tentava, mas era difícil, se a energia fluía bem, ou se atingia o estado vibracional. Isso era um crescendo aí de 0 a 4. E ela podia ir marcando e fazendo uma estatística, né, um levantamento aí do seu desenvolvimento bioenergético a partir do estado vibracional. Então, fica a dica, você pode baixar um exemplo de planilha do EV no site do ICGE.org, e ali tem uma parte que tem várias planilhas de autopesquisa. Agora, da mesma teletertuliana, em parafatologia, primeira linha, página 6, ela pergunta também se você pode abordar sobre as materializações. Sim, podemos falar. A materialização acontecia em sessões com médiuns específicos. Eles dividiam a mediunidade, o parapsiquismo, em 2 grupos, o subjetivo e o objetivo. O subjetivo englobava questões que hoje a gente entende por telepatia, por psicometria, clarividência viajoura ou clarividência mesmo. E os médiuns de efeitos físicos, né, chamados objetivos, eles trabalhavam com reps, que eram as batidas, os movimentos, estralos de madeira ou de objetos, levitações, seja do seu próprio corpo, de objetos, podia ser a mesa, podia ser uma cadeira, com ou sem uma pessoa sentada, podia ser um instrumento musical que tocava. E dentro desse grupo, tinha um grupo específico, que eram aqueles que produziam uma ectoplasmia mais intensa, que chegava a fazer uma materialização. Então, eles entravam em transe, esterilizavam uma quantidade de energia muito grande, o ectoplasma, que muitas vezes era visível, esse ectoplasma, essa energia densa saindo, geralmente do nariz e da boca, mas poderia ser do ouvido, até mesmo do olho. E a partir dessa energia, né, se a gente for colocar o conhecimento que a gente tem hoje, a Consciex poderia plasmar a sua forma. Isso existiam tanto materializações assim, menores ou semi-materializações, por exemplo, uma mão, assim, o rosto, quanto até materializações praticamente completas.
Existiram casos de materializações que os pesquisadores, alguns eram médicos, faziam ausculta cardíaca, ou seja, ouviam os batimentos cardíacos, faziam ausculta pulmonar, ouviam a respiração. Teve uma experiência, inclusive, deles prepararem um líquido para essa materialização assoprar lá dentro, e o gás carbônico reagia com aquele líquido, com aquela substância química, não vou lembrar exatamente o que era, mas aquilo mudava a cor da solução. Então, tudo isso comprovando que a materialização chegava ao ponto de fazer um objeto realmente vivo, fazia uma duplicata, criava um novo soma ali. Tem uma situação que vale a pena comentar, da Madame de Perrance, Elizabeth de Perrance. Teve uma materialização dela, que ela materializava um espírito chamado Yolanda. E um dos que estavam assistindo ali, uma forma incrédula e até, como é que a gente pode dizer, de impulso, desrespeitosa, né? Ele foi para cima dessa, que ele queria pegar e fazer sem a permissão ali da consex ou do médium, pegar na Yolanda, na forma materializada, e isso acabou gerando uma repercussão muito grande. Ela teve uma desmaterialização ali espontânea, na hora, né, instantânea, e a de Perrance ficou aí vários dias, ficou doente, aquilo prejudicou muito ela, porque era uma extensão do seu corpo, né, esterilização de energia. Os médiums, eles que faziam materialização, eles perdiam peso durante a materialização, recuperavam parcialmente esse peso, isso era medido. Então, ali tinha partes do soma dela. Ela ficou bem doente com essa situação. Vamos lá, que ainda tem várias perguntas. Ainda na parafatologia, na página 6, final da 7ª linha, mais abaixo, sobre a exteriorização das próprias energias. Principalmente nesse ponto, tem dificuldade de imaginar como funciona. Se puder dar algum exemplo, seria ótimo. Como é que foi para mim, né? As percepções energéticas começaram pela mobilização, pelo estado vibracional, pela mobilização de energias, ou pela OLV, o nome que a pessoa esteja mais familiarizada. E a partir desse momento que eu comecei a sentir o que era a energia, como que era a energia, também acho que me ajudou a perceber os momentos em que essa energia saía. Demorou um pouco para eu perceber essa exteriorização, para eu sentir, mas acho que se ela tem outras percepções, por exemplo, se ela sente a circulação, se ela sente a absorção energética, com o tempo ela vai acabar desenvolvendo isso. Uma sugestão, uma coisa que eu pensei agora que pode ajudar, é ela procurar um ambiente mais assim rural, campestre, um lugar com natureza, com plantas, e procurar trabalhar a energia ali, né? Tem questões físicas que ajudam, ela pode até ficar descalça, né? Isso ajuda o contato dela com a terra, ali, com a grama, né? Se tiver condições de segurança para isso. Mas mesmo que ela não faça isso, ela tentar interagir, por exemplo, com uma árvore grande, né? Ou perto de uma cachoeira, de um local assim, isso pode ajudar a desbloquear mais as energias, ela conseguir perceber mais a exteriorização dela. Isso. Agora, só lembrando, né, Luiz, ela usou a palavra imaginar. O ideal não é você imaginar nada, é você tentar perceber alguma coisa no seu holossoma. Dá o comando e repete, até que uma hora você sente. Porque imaginar, você pode ficar imaginando um monte de coisa que alguém pode te falar, você pode sentir isso, pode acontecer aquilo, e está acontecendo outra coisa com você. Então, o negócio é você buscar a autopercepção realmente, auscultar o seu energossoma, o seu holossoma. Tem uma técnica que né? muita gente percebe, se puder me ajudar aqui, que é a Segurei. Dos palmochakras. Ah, sim. Boa. Essa é ótima. Dos palmochakras, que a pessoa exterioriza, né, tenta fazer uma bola de energia, e isso muitas vezes ajuda ela a sentir perceber pelos nos palmochakras, que é mais fácil. Boa lembrança. Ótimo. Agora, professor Luiz,
Na página 6, na última linha, em Principiologia, você poderia comentar sobre o princípio da navalha de Ockham? Então, esse é um princípio dentro da ciência, que se tem duas explicações, duas hipóteses, duas teorias, que explicam razoavelmente bem as duas, explicam a mesma situação, né? As duas explicam bem, que a gente deveria optar pelaquela explicação mais simples, aquela que tem menos complicação, ou menos artifícios, ou menos outros pré-ideias, outros... Oi? Menos axiomas para aquilo ser verídico. Então, para esclarecer aí dentro do contexto, quando a gente falou da hipótese da prosopopese e metagnomia, você começa a recorrer a uma série de coisas. Por exemplo, tem médiums que obtinham informações que ninguém sabia, que aconteceu a milhares de quilômetros de distância, ou informações que estão dentro de um livro, que ninguém sabe exatamente aonde que está, mas a pessoa vê, ninguém conhecia essa informação, mas ela diz a página tal, a coluna tal, a linha tal. Então, são situações que às vezes você explicando de uma forma, querendo explicar sem levar em consideração a multidimensionalidade, acaba ficando tão difícil que é mais interessante a pessoa considerar a hipótese o princípio da navalha. Do parapsiquismo, da multidimensionalidade. Então, o princípio é esse. Se você tem duas hipóteses que explicam, pegue a mais simples. Tá? Agora, é um princípio. Não dá para dizer que você sempre vai acertar. Né? Na ciência se usa isso e geralmente dá certo. Mas nada também impede que a explicação mais complexa seja a mais correta. A mais correta, né? É uma simplificação. Agora, ao verbetógrafo, em parafatologia, na página 6, última linha, poderia explicar qual o preço da autoparaperceptibilidade? O que você vai fazer com isso, né? Esse é o preço. Responsabilidade. Né? Você, primeiro você reconhecendo as suas energias, e que existe a multidimensionalidade. Como é que vai ser a tua vida? Você vai continuar vivendo do mesmo jeito ou não? A hora que você desenvolve o parapsiquismo, você começa a obter informações das outras pessoas. O que você vai fazer com isso? Você vai ajudar? Você vai se omitir? Você vai prejudicar? Então, a responsabilidade que vem a partir dessa nova habilidade que é o parapsiquismo. Né? Eu acho que esse que é o preço da autoparaperceptibilidade, que o pessoal levantou aqui, uma das hipóteses, porque não se populariza, às vezes, tanto o parapsiquismo, porque isso traz uma consequência. Né? Agora, tem uma pergunta aqui sobre o Wallace. Na página 8, 11ª linha, você poderia falar do papel do pesquisador Alfred Wallace, naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico, cujo ensaio definiu a teoria da evolução proposta por Darwin nos estudos metapsíquicos? De que modo ele se tornou espiritista ao longo dos seus estudos a respeito da seleção natural? Tá, eu não sei se foi a partir do estudo da seleção natural que ele chegou no parapsiquismo, tá? Nas vivências aí da metapsíquica. Não sei te dizer. Esses detalhes talvez você vai ter que procurar em outra fonte, porque eu não vou saber te dizer. Agora, se for semelhante aos outros pesquisadores, ele era, né, um cientista, ele tinha um nível de abertismo, começou a estudar algum médium, foi convidado, ou assistiu alguma sessão, viu que tinha alguma coisa a mais ali. Mas realmente os detalhes da biografia quanto a isso eu não vou saber passar, não. Agora, de todo modo, essa informação é muito interessante, né? Muito, para quem não estava aí afeito ao tema, o fato dele, né, ter tido as ideias da teoria da evolução e ter essa afeição aí, essa proximidade aí com as teorias multidimensionais, enfim. Dá muita fonte de pesquisa, né? Porque talvez na época soasse como antagonismos, né? Podia se ver de forma, algo explicando de forma bem
intrafísica, né, a evolução Exatamente, das espécies. ele se interessar traz, pela metapsíquica. Bem interessante. Acho que é o tipo da pesquisa que vale a pena, né? Aí para o teletertuliano que ficou tão interessado. Aliás, ele é muito assíduo, esse teletertuliano. Eventualmente, aliás, eu sempre que posso agradeço a participação dele, ele ajuda demais nas pesquisas aqui nas tertúlias, porque ele manda perguntas diariamente. Muitas perguntas, isso. Então, é muito importante a sua participação e, geralmente, enfim, ele tem já uma técnica, né? Você tem uma técnica, já faz as perguntas mais do início do verbete para dar aquele apanhado, aquela visão geral do tema que está se tratando. Então, pode é bem pesquisar bem e trazer para a mesmo. gente essa. Aguardamos aí sua contribuição aí sobre o Wallace. E eu não sei se você ouviu, mas o Wallace hoje tá no ar, não é? Vários grupos falaram sobre ele, além do verbete, além da sua pergunta, hoje na mini tertúlia, na epígrafe, enfim, é interessante, tá no ar aí o assunto. Agora, só mais uma pergunta, finalizando aqui. Na página 8, ela pergunta, ela está falando de Madrid, por que você não inclui nessa lista, na masculinologia, o Chico Xavier e o Arigó e outros grandes médios brasileiros? Porque eu foquei mais na Europa mesmo, não é nada de... Metapsíquica mesmo. Assim, o termo, né, metapsíquica foi cunhado na França, ele veio pelo Richer, mas assim a gente acabou priorizando aí alguns não por importância ou por habilidade, mas mais por questão temporal e geográfica mesmo. Muito bem. Se fosse colocar todo mundo, ia faltar papel. O verbete não caberia na enciclopédia. O próximo, pode ser. Mas, enfim, pessoal, agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, ao nosso verbetógrafo, aguardamos aí mais centenas de verbetes, né? O tema tem muita coisa aí para ser explorado. Então, agradeço a todos e os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Anália, curso Etnia Cigana, Nilma, Complementário, Neida, Eventos, Ectolab, POA. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nosso convite hoje é para os teletertulianos, né? Todas as pessoas que de várias partes do mundo, não só do Brasil, assistem diariamente às tertúlias. A gente convida vocês a continuarem prestigiando as tertúlias, continuarem mandando questões, escreverem o seu verbete e também se tornarem amigos da enciclopédia, que é o programa que mantém financeiramente toda essa mega estrutura de produção da nossa enciclopédia. Este tertuliário, o Holociclo e Holoteca. Você entra em contato aqui com o CAEC, em Foz do Iguaçu, pelo telefone 45 35 25 26 52 ou pelo site dos amigos www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos. Está chegando a hora do curso, hein? Etnia Cigana. No próximo domingo, uma semana. Temos ainda algumas vagas, não muitas, e estamos aguardando vocês, a presença de vocês lá. O curso é sobre a origem, vida, crença e tradições do povo cigano. O objetivo do curso é justamente chamar a atenção para a questão do universalismo teático. Nós estamos na pré-intermissão e precisamos saber exatamente até que ponto vão os nossos preconceitos, as nossas generalizações. Então, estudando uma etnia extremamente que sofreu muito preconceito e que sofre generalizações em todo o mundo, nós podemos fazer esse trabalho de autopesquisa em relação à nossa postura diante das diferenças conscienciais. O curso será, como eu já disse, domingo agora, lá no auditório da ACIP, às 8h30 da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Maiores informações, vocês liguem lá para a CIP após as 15 horas. O telefone é 45, quem estiver fora de Foz, 2102-1421, ou mande e-mail. Não deixem para a última hora, são poucas as vagas. Aguardo vocês lá. Obrigada. Boa tarde. O acoplamentário
é o laboratório multidimensional preparado para potencializar manifestações de todos os corpos de consciência e seus atributos conscienciais. Nosso convite é para o próximo evento, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, cuja temática é curso intermissivo. Aproveite essa imersão para acessar ideias intermissivistas. Os epicons são Leonardo Firmato e Adriana Lopes. As inscrições são feitas pelo telefone 3525-2652. A equipe do acoplamentário espera por você. Obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida você, tertuliano ou teletertuliano e demais interessados em qualificar a sua interassistência a participar dos eventos que ocorrerão em Porto Alegre no período de 8 a 3 de outubro próximo. Será realizado no Hotel Embaixador em parceria com o IPC. Os eventos serão coordenados pelo professor Epicom Hernandes Leite, secretário-geral da Ectolab. Vamos focar hoje no evento que vai acontecer nos dias 9 e 10. É o curso TENEPS Avançado e Paraambulatório. É um curso de 6 horas. Esse curso falará sobre os seguintes temas: bioenergias, TENEPS, estágio avançado da TENEPS, autopesquisa e reciclagens pessoais, através da TENEPS, qualificação do Código Pessoal de Cosmoética, projetabilidade lúcida e TENEPS, desperdicidade e paraambulatório. Para maiores informações, contatos pelo e-mail portoalegre@ipc.org ou ectolab@ectolab.org. portoalegre@ipc.org, ectolab@ectolab.org. Ou ainda pelos telefones 51, código de área, 3224-0707. 51-3224-0707. Ou ainda 45-2102-1427. 45-2102-1427. Participem, estão todos convidados. O verbete da manhã é Consim Indígena, especialidade Conviviologia, autora a professora Marina Vinha. Obrigada e boa tarde a todos.